jornal só de notícias boas, mais uma vez aqui na sua tela do programa Sempre Melhor. Tô muito feliz de estar aqui com vocês novamente, né? Hoje temos aqui o nosso convidado, que é o Bruno Cardoso, apresentador. Tudo bom, Bruno? Muito obrigado. Mais uma vez, estou muito feliz de poder estar coladinho com vocês aqui hoje, recheado de notícias maravilhosas para você que está em casa. Coisa boa. Nós também estamos muito felizes de ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Volte sempre. Júnior Hilton, especialista em esporte. Estamos aqui, mas eu queria começar com uma pergunta, Kelly. Qual? Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. Tá certo. Tá bom? Boas-vindas, Júnior. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Tudo bem? Prazer é todo meu. Então tá bom. Tá chique Ô, hoje. Júnior. Obrigada. Júnior. Muito Você obrigada. fez a pergunta Bonita camisa, Pedrodinho. Não conta. Muito bom. Deixou o pessoal integrado agora. É verdade. Por quê? Por quê? Você fez a pergunta pra Kelly. Kelly, você mora em casa e apartamento. Aí o pessoal de Você, casa quer Renato, saber. você mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. E você, Brunão? Eu moro em casa, em casa. Tá, vou revelar E pra você? galera. E você? E você? É, Eu conta moro em pra... apartamento. Apartamento, meu. Eu moro em Que isso, apartamento. meu. Ele pergunta isso todos os dias, 24 horas por dia, Pra gente. todo mundo. Ele cruza com qualquer pessoa na rua e ele pergunta: É. você mora em casa ou em apartamento, meu? Com esse Verdade. jeitinho dele. Acabou virando uma febre aqui na TV essa perguntinha básica. Se você mora em casa ou em apartamento, hein, meu? E a Kelly mora em apartamento, eu também, Renatão também e o Bruno também. Casa. Casa, Mora em casa. Pois Bruno é é. chique, é Gente, rico. pra falar a verdade, ele fica falando do nosso sotaque paulista, que a gente puxou, ele gosta. Isso. Paulistano, Então meu. é isso. Eu sou caipira de Mogi das Cruzes, um beijo pra minha cidade. Vamos que vamos. É isso É aí. isso aí, vamos que Ô, Kelly, vamos. pra Renato. nós abrimos aqui o nosso Momento News com uma notícia boa. Muito Uma notícia de tamanha repercussão e discriminação também. Quem de nós aqui, ou então do mundo inteiro, nunca passou por uma discriminação racial, discriminação pelo peso, pela idade? Muitas pessoas têm passado e passam até hoje. É chato, mas fazer o quê? É da sociedade. Sérgio Pereira, 36 anos, morador lá do Ceará. Ele, na sua infância, quando era criança, ele sempre foi, até então, criança morador de rua. E ele, na sua infância, ele passou por uma situação muito constrangedora, porque ele havia ido no mercado comprar um produto. Nessa que ele comprou o produto, já estava com a notinha, foi abordado na saída pelos seguranças. Né? Quando ele está querendo sair do mercado, os seguranças pegaram ele, abordaram ele, levaram ele até o banheiro. Quando ele chegou no banheiro, os seguranças obrigaram ele a tirar a roupa. E ele ficou tão constrangido com aquela situação que ele teve que tirar a roupa na frente de segurança e mostrou notinha para o segurança. Mesmo assim, o segurança nem queria saber, começaram a ser grosso com ele naquela situação. Moral da história: aquilo ficou inculcado muito na sua mente, que fez com que ele viesse a dar a volta por cima. E como é que foi a dar a volta por cima dele? Pessoas ao redor dele começaram a incentivar. Sérgio, sai dessa vida, entendeu? Deus tem muitas coisas boas para sua vida. Moral da história: ele entrou, sabe onde? Na faculdade, né? Na escola, começou a estudar, da escola passou para a faculdade. Quando ele está cursando a faculdade, ele começou a trabalhar também. Cursar a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Na faculdade, ele teve que ficar um período de 2 horas antes da faculdade para poder se aprimorar. Qual foi o fato que nós vemos? Porque como os alunos que estavam na faculdade eram muito mais avançados que ele se achou na razão, na obrigação de querer se aprimorar mais ainda nos estudos e saber muito mais sobre os seus conteúdos. Correr atrás, né? Correr atrás. Então, o que ele fez? né? Um exemplo, se ele entrasse na faculdade às 8 horas da manhã, ele chegava às 6. 2 horas antes do início da aula, ele ficava o quê? Se preparando, estudando, e também teve um reforço de português. Cara, eu fiquei assim, muito impressionado com tudo, pelo fato desse rapaz, ele tá trabalhando no escritório de advocacia, ser motoboy, entregador,
E, ao mesmo tempo, ele está cursando a faculdade de Direito. O que aconteceu? Pelo que eu vejo da história dele, ele deu a volta por cima. No 9º semestre da aula dele, ele foi aprovado. Rapaz, que isso? É superação pura na vida do... Superação pura, muita com superação. certeza. E o mais interessante de tudo também é que ele não desistiu do seu objetivo, do seu propósito, conseguiu se formar. Ele é casado, tem um filho, um menino, e o próprio Sérgio incentivou a sua esposa a estudar. Meu amor, já que eu consegui superar tudo que eu enfrentei da infância, pela discriminação, olha aí, nós temos as imagens de tudo que ele enfrentou no passado. Ele deu um incentivo para a esposa dele. Já que eu passei por tudo isso, eu quero também te incentivar a você também superar e ser alguém na vida. Um motoboy supera os obstáculos e isso viralizou nas redes sociais, em todo mundo, pelo fato da história que ele passou e tem... Um cara com esse perfil, Renatão, nada para ele. Você concorda, Kelly, Bruno? Nada para ele. Sim, com certeza. E a gente tem um caso parecido, não chega a ter o lance da discriminação. Mas eu coloco na mesa aqui pra gente avaliar. No esporte, por exemplo, a gente tem o Messi, que é um cara de outro mundo, que ele já nasceu com um dom sobrenatural para jogar futebol. Sim. Tá? Gênio, incontestável. E a gente tem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo se assemelha muito com esse exemplo que o Renato falou. O cara tem que correr muito mais, o cara tem que se adiantar, o cara tem que fazer dobrado para conseguir chegar no nível daquele cara que já nasce privilegiado. Sim. E isso, hoje em dia, do jeito que o mundo tá, a gente, quando a dedicação, o trabalho pesado, que nem você explicou, ele prova que ele vai muito mais longe do que o talento. Sim. É verdade. O Cristiano Ronaldo hoje, o Messi, as pessoas ainda respeitam muito o Messi, mas o que o Cristiano Ronaldo tem feito nos últimos anos, ele ganhou muito mais respeito. Eu mesmo, eu fui Messi, credibilidade absurda. Eu sempre fui um cara que gostei muito mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo. Isso mudou de uns 8 anos pra cá. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é absurdo. Ele é aquele cara que nas férias, em vez de ele parar e descansar, não, ele treina nas férias. Então o cara, assim, ele tá o tempo inteiro focado Focado e se não, preparando. É um extremo se profissional, preparando. né? Eu sei que foge um pouco, né? Você está falando de discriminação, mas é um comparativo num lance de e superação. até um comparativo, por exemplo, com o cantor, se eu não me engano, o Seu Jorge. Ah, que também que era passou morador nesse- de rua, sim. lavava calçadas para Aham. poder ter o seu dinheiro, perdeu um Sim. irmão numa chacina e ele conseguiu ser conhecido na Nossa. década de 90, fez 2 filmes aí também, né? E um cantor de sucesso. Deu tudo certo, Eu né? conheci Não desistiu nunca. Tem um cantor de reggae lá de Mogi, o Véu, não é de Mogi, ele é conterrâneo do Renato, Véu Rio de Rangel. Janeiro. Maravilhoso, canta demais. Ele disse que em bares, aquele Xande de Pilares, é isso? Xande de Pilares. Xande de Pilares. E o Seu Jorge ficava de canto, pedindo pra tocar uma música, 2. Tá O Seu vendo? Jorge não tinha roupa, cara. E eu tava pensando em Seu Jorge, quando a gente tava gravando hoje de manhã, pela ascensão que ele teve primeiro na Europa, fazendo filme, fazendo som, e depois o Seu Jorge, a trilha sonora de telenovela mais famosa do Brasil é dele. Entendi. E sabe o uma música do que eu Lulu, percebo nisso? Ah. O quanto a desigualdade social existe. Porque Sim. às vezes a pessoa tem o dom, mas não tem a oportunidade. Não tem a oportunidade. E daí não adianta muita coisa, porque a corrida para alguns está sempre mais adiantada do que para outros. E só pra gente finalizar aqui, Kelly, Bruno e Júnior, o lindo dessa história também é que ele conseguiu, né, se formar no nono semestre e a empresa de advocacia que ele estava trabalhando como motoqueiro o contratou para ele ser advogado da empresa. Nossa, Olha aí. Gente, sensacional, né? das oportunidades que o Bruno acabou de falar aqui, ó. Oportunidade ótima, Acreditaram nele. Ó, essa Entendeu? situação É importante ter uma- fala exatamente sobre aquele termo que a gente costuma usar, a favela venceu. É o que a gente estava Muito conversando. bom. A favela Muito bom. vence realmente quando a gente Sim. percebe que alguém deu a volta por verdade. cima. Na A gente honestidade. passa, Sim. na honestidade, Suando a camisa, exatamente. isso. É isso aí, gente. Ó, vamos continuando aqui com as nossas notícias boas. Agora vamos para a nossa segunda notícia, que é com o Júnior Hilton. Kelly, obrigado. Essa Kelly é demais. Que Eu sou seu fã. apresentação, Que né? apresentação, Eu quero meu. essa empolgação pra falar meu nome aqui. Por favor, tá bom, pode deixar. Ai, os caras já ficou. Bora lá? Vamos lá. Ó, gente, uma vitória aí para todas as pessoas
que sofrem de atrofia muscular espinhal, a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde, a Conitec, deu parecer favorável à incorporação de Zolgensma, o remédio mais caro do mundo pelo SUS. A atrofia hoje, os pacientes precisam entrar na justiça para tentarem o direito à dosagem. A decisão foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga no Twitter e muito comemorada pelos familiares e pacientes com a doença. Mesmo a AME afetando as pessoas de todas as idades, no primeiro momento, segundo o ministro, não são todos os pacientes que receberão a dosagem de Zolgensma. A recomendação inicial é que ela seja aplicada para crianças até 6 meses com AME tipo 1 que passem 16 horas diárias sem a necessidade de utilizar métodos de ventilação invasiva. Ou seja, mais uma vitória do SUS, mais uma vitória aí do Ministério da Saúde. Parabéns ao ministro Marcelo Queiroga. E uma vitória brasileira, né, Júnior? Uma vitória brasileira, Renata. Uma vitória da Comissão Nacional de brasileira. Incorporação de Novas Tecnologias, a galera isso aí. estudando lá todo vapor, né? Sempre em busca de curas aí, né? Para curas. doenças tão difíceis, né? De doenças difíceis, Do e é o SUS. que a Kelly falou lá no camarim, né? Você imagina você tem um parente seu, porque a atrofia muscular é uma coisa seríssima, é uma coisa muitas vezes irreversível. Esse remédio, o Zolgensma, ele é o mais caro do mundo. Então você imagina, de repente, você tem uma pessoa que você ama, seja parente, seja amigo, e você recebe essa notícia que aquele remédio que você não podia comprar, que custa 6 milhões de reais, e o SUS vai poder financiar isso, é muito bacana, né, Kelly? Às vezes eu acho que a gente não consegue, sabe, Júnior, dimensionar isso, porque não tá na normalidade, né? A gente encontrar em todos os lugares pessoas desse tipo. Então, acho que nesse momento a gente precisa se solidarizar, ter solidariedade, né? Claro. E agradecer ao SUS por essa conquista maravilhosa. Aí. Parabéns. O SUS já é uma conquista, né? Exatamente. A gente sabe que em outros países é bem diferente, né? Inclusive, questão da tá aí saúde. um bom motivo de a gente avaliar sempre, quando a gente for votar em alguém, saber exatamente quais são os planos do ministro da Saúde, as propostas, pra gente saber exatamente quem o que tá escolher. fazendo, né? Exatamente. A Kelly tocou no assunto importantíssimo. A gente tem que dar valor à saúde aqui no Brasil, porque vai para os Estados Unidos para você ver, se você quebra, por exemplo, sofre uma fratura, é caríssimo. O uso de uma ambulância sair é caríssimo, caríssimo. Então, assim, é muito importante a gente valorizar, saber usar. Bem bacana o que você falou, Kelly. Bom, né? Já escutei falar bastante disso. Então, gente, agora vamos para a nossa próxima notícia. Assim, olha, imagina só você ter uma prova para fazer, né? Está lá desesperada para fazer a sua prova, mas você tem um bebê de 3 meses e no dia você não consegue ninguém para ficar com o seu bebê. O que você vai fazer? Será que você vai até o local com o bebê? Será que você vai pedir ajuda para alguém? Pois é, olha só o que aconteceu com a Iris Lippe, ó. É professora do curso de Direito da Faculdade de Sorocaba. Olha só, gente, esse vídeo comoveu os internautas porque ela teve a empatia de cuidar do bebê, né, de 3 meses, da sua aluna de 32 anos, para que ela pudesse fazer a prova do 4º ano de Direito, né? Ela teve um imprevisto, não conseguiu ninguém para ficar aí, né, com o seu bebê. E aí a professora se ofereceu para ficar com o seu filhinho de 3 meses e o melhor é que vocês não sabem. Ela até amamentou a criança enquanto a aluna fazia a prova. Que coisa. Fala se não caiu do céu. Fala se não foi realmente Deus ali dando um jeito pra ela naquele momento que só ele sabia o quanto ela queria fazer tudo ela queria aquilo, fazer né? aquela prova, é E verdade. esses imprevistos acontecem na vida das mamães, né? Como dela, por exemplo. Ainda bem que ela conseguiu resolver, porque é uma coisa bem frequente na vida das mamães. Sim, a gente tem uma grande mulher aqui, que é mãe também, que é uma excelente profissional. E isso destaca o quanto o trabalho da mulher é pesado. Verdade. O quanto a gente tem que valorizar o trabalho da mulher. Porque assim, a professora estava amamentando o filho e dando aula. Você imagina o desgaste físico, o desgaste emocional. E ela ali, mesmo assim, não Com abandonando certeza. o labor e exercendo a função, cumprindo a missão com
com muito louvor, isso é muito legal. Hoje eu citei aqui na hora da nossa culinária sobre o almoço que a gente teve com o Gabriel, inclusive agradeci ele aqui, e gostaria de falar mais uma vez sobre uma coisa que ele falou em poucos momentos que a gente teve ali na mesa, ele falou coisas grandiosas. E ele disse, nós temos que ser exemplo, independente do que estiver acontecendo, o que está acontecendo com o vizinho, nós temos que ser sempre exemplo. E esse foi um grande exemplo que essa professora deixou, né, Bruno? Pois é, dá pra perceber que o cuidado e amor pela paixão foi além da sala de aula, né, Renato? É verdade. Que, nesse caso, ajudou a própria aluna a conquistar o que ela estava ensinando. Dela. Exatamente. Verdade. Esse gesto, Bruno, Kelly, Júnior, é um gesto assim tão bonito que, pela atitude que a professora teve, ela se viu no lugar daquela mãe. Que poderia ser uma filha dela, poderia ser uma neta dela, né? Que precisasse de um socorro. Então eu falei, peraí, poderia ter sido uma sobrinha minha, uma filha minha. Peraí que eu vou dar um socorro, vou prestar assistência para essa pessoa. E ela estava lá, né, assistindo a prova. Muito então, assim, lindo. Para você que tem um bebê em casa e quer voltar, né, a sua vida acadêmica, tenha paciência, né? Tenha um pouquinho aí de determinação, que vai dar tudo certo. A gente sabe que é um pouquinho conturbado no começo, mas depois tudo dá certo. Então agora... E não desistir, né? Nunca, jamais, jamais. Vamos para a nossa próxima notícia com o Bruno Cardoso. Muito bem! Gostei dessa apresentação, viu? Fez jus aí que eu fiquei com ciúmes do jeito que ela apresentou o Júnior. E, gente, essa próxima notícia deixou meu coração quentinho, inclusive. Celso Portiolli? Celso Portiolli, Já, meu Deus. já falaram. Que honra, rapaz. Passou, repassa. Gente, essa notícia eu posso garantir que vai deixar, inclusive, o seu coração aí quentinho também. Escuta só. Uma escola lá do Rio de Janeiro distribuiu para as crianças, para os alunos, 2.000 bonecas pretas de diferentes profissões. E essa ação tinha como objetivo fazer com que as crianças entendessem que nesse mundo tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Pois é. E aí, o que acontece? As bonecas foram distribuídas, a gente tem uma amiga nossa, que inclusive fez contato aqui com a gente, chamada Jaciana Melquiades. Ela que é a fundadora desse projeto, ela contou pra gente que a distribuição desses brinquedos, né, dessas bonecas, funciona como uma forma de representatividade mesmo. Sim. As crianças passam a se enxergar, se veem no mundo e a perceberem que nesse mundo também tem lugar para elas e que tem lugar para todo mundo. É isso aí. E o quanto foi importante esse trabalho, né? Desde na verdade, assim, tratar disso com as crianças, que está sendo formada ali, desde muito pequena, é muito importante para que essa criança cresça sabendo diferenciar o que pode, o que não pode, o que é preconceito, o que não é. E, assim, saber lidar com todas as questões que podem aparecer aí durante a vida, não é, Kelly? Ai, com certeza. Eu acho que isso traz... Olha lá. A gente esperou muito por esse momento. Estamos indo levar 256 bonecas na escola Raquel de Queiroz para todas as criancinhas da educação infantil. Que legal, Jaciana. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa. Assim, eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessas crianças daí pra frente. Exatamente como eu falei, é uma formação desde pequeno que essas crianças vão tendo a saber exatamente como é que funciona o preconceito, o racismo e como é que elas precisam lidar com isso e saber que, de fato, no mundo tem lugar para todo mundo, que não é cor que define quem você é, que não é a sua classe social que define o que você pode e o que você não pode fazer. Exatamente, traz representatividade mesmo, né? Porque, por exemplo, em 1968 foi criada a primeira boneca preta nos Estados Unidos, que era a Baby Nancy, gente. Nessa época já, ali na década de 60 e 70, já foi ali um boom na representatividade, né? E hoje continua cada vez mais essa questão aí da inclusão total, né, Renato? É verdade. E essa pauta que o Bruno tá comentando aqui... Você esqueceu meu nome, Renato? Não. Tô falando. É que eu tô impactado. Não, eu tô impactado mesmo. Eu tô muito impactado com... A gente tava até conversando sobre isso no camarim.
sobre essas 256 bonecas pretas que foram entregues para todas as crianças. E todas essas bonecas são de profissões diferentes. Então, vocês estão nos assistindo aí, você pai, você mãe, vocês são os responsáveis para que nós venhamos de uma vez por todas acabar com a discriminação racial no mundo. Essa responsabilidade está em vocês. De nós podemos, né, ver um enfermeiro negro, de poder ver um juiz negro, um presidente da nossa nação negro, né? Você, um apresentador negro. Arrebentando aí, ó. Não, que isso. É isso mesmo. Entendeu? Então eu deixo essa dica para todos os pais que estão nos assistindo, que a responsabilidade, a missão está com vocês, de quebrar, tirar esse paradigma, de fazer com que todas as crianças, ao crescerem, venham enxergar e ver todas as pessoas iguais, sem distinção de raça, de posição social, de moradia, se mora em lugar pobre, se mora em lugar rico. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conscientizando de que isso não define ninguém e que todo mundo pode conquistar o que quiser, né? Com certeza. Exatamente. Só acreditar. Rapidinho. Você tem, Renatão, principalmente, você tem noção de quantos jovens negros estão assistindo a televisão agora aqui, ó? Eu tenho. E os caras olham pra você e se esperam em você? Eu tenho, porque eu recebo muito direct. Você, quando era jovem, você Eu não recebo. Eu vendo só? tenho noção, porque eu recebo muito direct, muitas mensagens, membros da minha família, que até então nem não ia muito bem comigo, falaram assim, gente, você me representa como um negro na televisão. Eu tenho sim, uma noção. Muito bom! Palmas para o Renato que nos representa aqui. E agora mais uma notícia boa com o Júnior Hilton sobre um salvamento, é isso? Salvamento. Foi em Botucatu, a casa estava pegando fogo literalmente, tinha uma senhorinha de 70 anos de idade e os rapazes que moravam ao fundo da casa dela efetuaram o resgate de uma forma muito corajosa, sabe? O incêndio, quando a gente fala incêndio, não é o fogo que muitas vezes prejudica e pode acabar com a vida de uma pessoa, mas a fumaça é muito perigosa. E esse rapaz, né, que é o Kaique Cunha, ele tem 16 anos apenas e ele entrou na casa para salvar essa senhora, a dona Evelyn. Né? Ele não teve medo, ele não pensou de forma alguma como efetuar esse salvamento. Ele simplesmente foi, prestou socorro e a resgatou. Né? Ela tá muito orgulhosa dele, né? Que é neto dela. E olha isso. Olha só a destruição, Então, assim, o próprio Corpo de Bombeiros elogiou muito a atitude dele, porque, assim, ele foi muito herói mesmo. Ele morava na casa dos fundos, repetindo, e ao ver que ela estava gritando socorro, 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 ele foi e a resgatou. Então, assim, um ato totalmente heróico. Para poucos, eu já fiz curso de brigada de incêndio. Confesso que quando você chega para fazer um curso dessa natureza, você chega com instinto de super-herói. Ah, tá pegando fogo, eu vou entrar e vou salvar. Aí você aprende a tomar um certo cuidado, até mesmo para você não ser tão ingênuo assim e você primeiro procurar resguardar a sua vida, até mesmo, por exemplo, se você é pai de família, tem uma família aí que depende de você, então você não pode se jogar de tal forma. Você tem que analisar todos os riscos antes de você tentar fazer esse tipo de coisa. E o que esse menino fez, de uma forma heróica, muito bacana mesmo, ele entrou, desbravou e salvou a vovó de um incêndio que estava socorro, socorro, socorro. E é um menino novo, 16 anos de idade, a sua avó tinha 70. Corajoso. É que nem a Bíblia fala, o mundo é do jovem. A força que o jovem tem, ninguém pode conter, meu irmão. Não, e uma coisa que até a gente estava falando sobre isso, né, no intervalo, que facilitou que o fogo se espalhasse ainda mais, era justamente os itens que essa senhora tinha em casa. Então, muitas vezes a gente tem muitos itens recicláveis que estão lá, que a gente nem utiliza, mas que a gente deixa lá. Claro que a gente não está esperando que aconteça um incêndio na nossa casa. Mas se caso acontecer, né? Às vezes a gente tem objetos que estão lá só por estar e que a gente pode tirar para não, caso aconteça alguma coisa, é um risco a menos disso se espalhar com mais facilidade. Então é um cuidado que você pode ter. E causar danos piores, né, Bruno? É uma grande dica aí, né, para você evitar, né, qualquer tipo de problema com fogo na sua casa.
Eu acho que você estava falando do curso de brigada de incêndio, eu acho que devia ser, talvez, obrigatório, né? Mesmo para você que mora em casa, porque geralmente para quem mora em apartamento, né, as pessoas precisam fazer o curso. Mas para quem mora em casa, olha só esse daí, né? Teve uma casa que pegou fogo, ele foi lá na vizinha da frente e salvou. Então a gente não sabe que horas que a gente pode precisar. Então, pelo menos uma vez na vida, né, a gente poderia fazer esse curso para estar todo mundo aí muito bem atualizado. Gente, agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa. Vamos seguir aqui. Quem que é o próximo? Eu tenho mais uma outra notícia maravilhosa, gente. Vocês já ouviram falar de amor de mãe? O quanto é grande, o quanto a mãe se entrega pro filho pra fazer Eu já vi escrito na tatuagem no braço de um cara outro dia, amor só de mãe. Pois é, isso, mais porque ou menos. o amor de mãe, assim, não tem igual. É incondicional. E a nossa próxima notícia é sobre uma mãe que teve uma filha cega e que o sonho dessa mãe é que essa filha se formasse na faculdade. Então, essa mãe se dedicou, se entregou e precisou acompanhar a Kelly, a filha, durante todo o processo da formação dela na faculdade. Que coisa Imagina linda. o trabalho que essa mãe não teve, o quanto ela precisou, de fato, se dedicar para que a filha dela fosse formada, né? E é isso, tipo, amor de mãe. Às vezes era uma expectativa da mãe, algo que ela não conseguiu fazer na sua própria vida, projetou isso para a filha e, com muito amor e dedicação, acompanhou a filha, conseguiu fazer com que a filha se formasse e, no final de todo esse processo da formação, né, acadêmica da filha, a faculdade, vários profissionais da instituição reconheceram isso. E na formação essa mãe foi homenageada e recebeu um diploma por isso, por ter conseguido acompanhar a filha durante esse processo de formação na faculdade. Então, assim, parabéns pela mãe por ter essa iniciativa, de ter acompanhado a filha e pela instituição de ter reconhecido todo esse esforço que a mãe teve de acompanhar a filha que é cega e que, assim, a gente não consegue dimensionar o tamanho de trabalho que essa mãe teve. Sim. Mas, assim, só de pensar, a gente já só precisa parabenizar por todo esse esforço e cuidado que essa mãe teve com essa filha. Amor de mãe realmente é imensurável, né? A gente que é mãe sabe, mas vocês que são filhos também, né? Sabem o que a mãe de vocês é capaz de fazer por vocês, né, Renato? Não, e exatamente, na verdade, a gente tá dando uma notícia contrária, porque a notícia anterior que você falou do neto que salvou a avó, basicamente a mesma coisa. Sim. É um amor de neto. De vó é até mais legal que o de mãe. Isso, até... Parece que é maior, né? Estraga. Parece que é maior. Dá os mimos. Né? O pessoal costuma falar, você foi criado com vó. Parece que fica maior, né? Vó o amor. costuma fazer tudo que os nossos pais não querem fazer. Dar os doces, enfim. Verdade. E às vezes a gente acha que a gente não pode amar alguém mais do que um filho, sim, um neto. É verdade, Kelly. Até mandar um beijo pra minha avó, vó Lourdes. Beijo, te amo, viu? Lourdes Lima, lá em Itaiaçupeba. Amo você. Isso aí, gente. Continuemos aqui com o nosso Jornal de Notícias Boas, Renato. Eu quero já mandar um abraço para o Colégio Marista, lá do Distrito Federal, Brasília, pelo acolhimento com o jovem adolescente Roberto Filho. Ele estava cursando o 9º colegial e ele passou por uma rejeição e foi excluído do Colégio Sigmas, também um colégio concorrente. E o Colégio Marista, pelo apoio das pessoas em si, chegaram lá e acolheram o Roberto. A Ana Luísa, sua mãe, ela ficou muito frustrada pelo fato do seu filho não ter se formado juntamente com os outros alunos. Por quê? O seu filho, Roberto Filho, ele é autista, o grau de autismo dele é leve e ele recebeu uma exclusão de todos os alunos. O próprio Colégio Sigmas, quando recebeu esse comunicado, porque ela foi se queixar por essa situação, ela falou assim, não, nós mandamos o comunicado para todos os alunos, avisando que teria a formatura, mas só que ela falou assim, não, eu não recebi comunicado nenhum, já vi meu spam, minha caixa de e-mail e meu WhatsApp, não tem comunicado nenhum. O Colégio Sigmas relatou que a formação, o grupo de estudantes, eles resolvem entre eles fazer a formatura, uma festa, aquela coisa toda. Então não fica responsabilidade para o colégio. O que aconteceu? O menino, coitadinho, Roberto Filho, de 15 anos, recebeu essa exclusão e as pessoas que estavam ao redor souberam de tudo isso e acolheram principalmente o Colégio Marista. Gente, é uma situação assim
de exclusão que o Roberto passou, muito chata. Ninguém gostaria de estar passando por isso, ainda mais uma mãe sentir a dor do seu próprio filho. Pelo relato também que eu estava aqui meditando, eu vi que o menino, o Roberto, juntamente com a mãe, passaram dias sem dormir, sofrendo mediante essa exclusão, essa situação chata que eles passaram. Mais uma vez, aquilo que a gente está falando sobre o tal da discriminação. Gente, vamos acabar com isso. Mas uma coisa me deixou assim meio pensativo, Kelly, Júnior e Bruno, pelo fato que a mãe também, o colégio reafirmou que os alunos em si bloquearam o Roberto do grupo de WhatsApp só porque o menino ficava mandando figurinhas. Então a gente já viu que ele foi rejeitado mesmo da formação, da formatura dele, recebeu essa rejeição horrível, péssima, que não é. Mas teve uma festa, porque o Colégio Marista abraçou a causa, abraçou ele, juntamente com os pais, porque houve-se sim, olha lá, todos os alunos passando. Já confraternizando aí na festa, né? Mas, Renata, eu vou te falar uma coisa, assim, sinceramente, isso acontece um pouco, acho que no dia a dia, né, nos dias de hoje. Talvez isso tenha sido terceirizado, né? Mas com essa questão hoje da tecnologia, é complicado você só confiar nela, né? Você mandar uma mensagem, você mandar um e-mail e ficar só. Tem que ter um comunicado, uma reunião, uma mensagem na agenda, uma coisa mais... porque às vezes pode acontecer isso com algum colégio, né? E às vezes pode não ser por maldade, obviamente, né? Um colégio não é possível. Né? Que o próprio colégio em si, Kelly, Bruno, Júnior, eles comentaram para a Maria Ana Luísa o seguinte: Ana, nós comunicamos a você sim, mandamos o comunicado da formatura do seu filho. E outra coisa, se formaram também crianças com outros tipos de deficiência. Então, porque nós não temos nenhum tipo de discriminação, de distinção, a gente não faz acepção das pessoas aqui. Isso foi o que a escola relatou e a gente espera de coração que tenha sido um grande mal-entendido. Sim, que de fato, com certeza. Essa família, por alguma questão, acabou não sendo avisada. Mas aqui a gente está para agradecer exatamente o Colégio Marista que abraçou essa causa. Obrigado. Que levou essa criança. Muito bom. Então, Marista, você viu brincando parabéns. Ali com os outros, né? Com as outras crianças. Bora. O que a Kelly disse tem muita verdade. Saindo um pouco do caso em específico, né, que foi um caso de discriminação e deve ser veementemente repreendido de todas as formas, inaceitável por todos da nossa sociedade. Tem pessoas realmente, a tecnologia às vezes ela engana bastante. Sim. E às vezes que era para ser facilitada uma comunicação, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba tumultuando, distorcendo. Tem amigos que não gostam de figurinhas, por exemplo. Sabe o que acontece, que eu percebo, Júnior? Desculpa Imagina, Bruno. É porque a gente tem, na verdade, pessoas que estão muito habituadas a receberem e-mails e a comunicação ser através de e-mails. Sim. É verdade. Outras pessoas que estão habituadas já com WhatsApp, outras ainda no SMS, outras... Então tem diversas maneiras de comunicação. Vale um pouquinho de tudo aí, né? A minha costureira, por exemplo, ela é a melhor da cidade e ela não usa esse aplicativo de mensagem verdinho. Eles não estão patrocinando a gente. Nossa, eu até já falei. Não, imagina, não tem problema. E eu já perdi o hábito de receber ligação. Eu não gosto de atender telefone, não gosto de falar no telefone. Eu gostava muito. Eu lembro às vezes do meu pai falar assim, cara, você fala muito no telefone. Eu lembro do meu pai falando isso. E hoje eu não gosto tanto. Então, e se numa dessa a escola tá tentando falar com você por telefone para avisar sobre a formatura, vai perder a benção, amigo. Você acaba não sendo avisado porque você perdeu o hábito de atender o telefone. Aí ela ligou, vi que ela estava insistindo. Quem que é? Vem buscar sua roupa. Eu falei, tá bom. Mas que bom que deu tudo certo, ele teve a festinha dele aí, né, gente? Agora vamos para a nossa próxima notícia. Já pensou você vender picolés na praia? Olha... E de repente você virar a dona. Meu Deus. Simplesmente a dona da fábrica de sorvetes. Não é da sorveteria não, bebê. É da fábrica de sorvetes. Olha só. Isso foi o que aconteceu com a Joselma Oliveira. Olha só, com um isopor cheio de picolés, ela estava sempre na feira, né? E não imaginava que um dia ela se tornaria dona da maior fábrica de sorvetes do Ceará, que é a Pardal, que inclusive traz memórias afetivas aí, né, pro pessoal que mora na região. A Pardal agora produz 40 mil picolés e 8 mil litros de sorvete por dia, gente. Ó,
fala sério, hein? Sucesso total. Esse sucesso nasceu de uma receita da tia dela, né? Quando ela morava em Picuí, na Paraíba. E ela foi aí aos pouquinhos, começou, né? Foi crescendo a empresa dela aos poucos. Ela resolveu vender picolés para complementar a renda dela, porque o marido dela vendia pipocas na rua, né? Então ela resolveu ter essa ideia e hoje ela é dona de uma fábrica de sorvetes. E o melhor, ela tem a casa dela própria, onde ela tem a fábrica de sorvetes e agora ela teve que comprar a casa vizinha para expandir o negócio. Mas não para por aí não, porque a dona Joselda disse que ela quer expandir o negócio dela mais ainda, gente. Gosto de gente assim, que não para nunca, que tá sempre em movimento, sempre girando energia para conseguir conquistar os objetivos dela. Levanta do sofá e vai atrás, né, Bruno? Pois é, isso mesmo. Na verdade, isso mostra o quanto ela precisou ter força de vontade para vencer na vida e o quanto a gente precisa, gente. Não dá pra gente querer, de fato, alcançar um objetivo sentado no sofá. Se você quer algo pra sua vida, você precisa levantar, ter garra e ir atrás do que você quer, porque senão nada cai do céu e a gente já sabe disso. Verdade. O que cai do céu é só chuva. Claro, com certeza. E eu quero deixar uma palavra para todos que estão nos assistindo aqui. Vamos sair do comodismo, pessoal. Não fica esperando as coisas caírem do céu, como já foi falado pelo Bruno, né? Vamos sair do comodismo. Deus já falou, já está escrito lá desde a criação, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, já vem falando que Deus só daria recompensa para aqueles, né, no caso do homem, né, do suor do seu rosto. Você vai ter que suar mesmo, você vai ter que ralar, porque é gostoso quando você vê que você se sacrificou para aquele propósito e você vê resultados, né? Que nem essa feirante, que uma simples feirante que estava vendo picolé, você viu que virou dona de uma fábrica. Não é uma coisinha pequena, não. Não, uma é sorveteria. Algo grande, uma sorveteria grande, uma fábrica. Ela é dona. E tem coisas muito grandes, vai do potencial de cada um. Exatamente. A força de vontade, inclusive. Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Para quem quer, por exemplo, né, criar o seu próprio negócio, a gente sempre sabe que tem várias dicas aí que a gente consegue dar, como, por exemplo, você tem que estudar o mercado, você tem que fazer uma análise interna, você pode realizar um planejamento. Claro. Tem todo um processo de começo, meio e fim, para você que tá sentadinho aí no sofá só pensando que quer fazer alguma coisa e ainda não tomou atitude, né? Vai pensando direitinho, inclusive invista no marketing digital, invista nos meios de comunicação para você divulgar a sua marca. Tudo isso é um processo para você chegar no seu sucesso, né? Você é um Inclusive tá em exemplo alta. Oh, meu Deus! Você é um exemplo desse, porque você já me contou que parte do seu trabalho com a apresentação de merchandising era uma coisa que, a grosso modo dizendo, era por um mato, né? Não existia caminho. E ela foi criando, não foi isso que você fez? Sim, fui criando aos pouquinhos. E hoje deu tudo certo, Graças gente. Hoje você Graças vê a a Kelly Deus, Lima aí falando em tudo quanto é meio de comunicação. Aqui na internet, em todo lugar, Kelly Lima. É isso. Então, além da gente dar boas notícias pra você aqui, a gente também ensina umas dicas aí de como você ter uma estratégia melhor pra começar o seu negócio e colocar em prática o que o Guinaldo estava falando muito aqui ontem, sobre a questão da procrastinação. Ontem ele fez um negócio aqui que é o que tem que ser feito. Ele falou assim, meu programa de auditório vai começar dia 9, se eu não me engano, de janeiro. E é exatamente isso. Todos os clientes, quando a gente entra em contato, vamos marcar, vamos, fica nessa, o negócio não anda. Quando você marca um dia, você parou de procrastinar nesse exato momento. E ontem aqui ele fez isso, né? Já saiu da procrastinação, exatamente, eu acho que, super válido tudo que ele falou aqui ontem pra gente, né? Verdade, foi muito forte. É isso. Gente, vamos para o próximo? Bora, Bruno! Vamos. Escutem só essa história, gente. Um grupo de profissionais de um hospital lá de Teresina realizou o sonho de uma paciente oncológica. Olha. Pois é. O sonho dessa paciente era conhecer o mar. Olha que sonho gente. que pra gente, pra muitas pessoas, parece simples. Mas pra essa paciente que estava tratando do câncer já há anos, era o sonho séria. de infância. E quando esse grupo de profissionais desse hospital lá em Teresina descobriu que esse era o sonho dela, fizeram questão de levar ela para conhecer o mar. E foi a partir daí que, infelizmente, essa paciente ela já estava num processo mais avançado desse tratamento, já estava em metástase, mas ela disse que ao tocar o mar, ao ver pela primeira vez, foi algo que ajudou ela e que fortaleceu. Como ver o mar a primeira vez. E que fortaleceu, gente, fortaleceu ela a enfrentar esses dias tão difíceis, né? Que pra gente, talvez a gente não consiga nem dimensionar o quanto é difícil. Né, Bruno? A gente não dá valor a uma coisa corriqueira, mas olha o valor que tem para uma pessoa ver o mar pela primeira vez.
Não. Rapaz, E o que quanto coisa, esses né? profissionais precisaram ser humanos, né, gente? Sim. De uma sensibilidade, assim, de olhar para essa paciente, de saber que talvez ela tivesse, de fato, assim, infelizmente, nos últimos dias ali, por conta de esse processo estar mais avançado, e eles, com todo carinho, cuidado, levaram ela para conhecer o mar. Ó, a gente está vendo algumas imagens aí de como foi essa primeira ida dela ao mar. Né? E que coisa linda, que sensibilidade. Parabéns mais uma vez para todos esses profissionais envolvidos aí nesse cuidado. Olha que coisa linda, A Kelly. sensação, gente. É. O barulho do mar, né, que traz memórias afetivas. Não, Ai, e ela contou depois que esse encontro com o mar, né, fez com que ela fosse reabastecida, assim, para seguir os próximos dias. Aos 39 anos, né? Tem muita gente que nunca conheceu o mar, né? Pois Tem é. essa com idade mais avançada. Que bom que ela conseguiu realizar esse sonho. Essa é a Renata. imagem Olha a família Um beijo toda. para você, Renata. Beijo, Renato. Espero Ai, que você que fique bem. lindo. E mais uma vez, ó, parabéns para esses profissionais envolvidos, porque vocês mandaram muito. Parabéns. Gente, sem palavras, sem palavras. né? Que É imagens aquele ditado, fantásticas. gente, sonho é sonho, nós devemos respeitar o sonho da pessoa. É. O sonho dela é conhecer o mar, tem outras pessoas que têm um sonho de comer uma carne. Não, e o quanto- cada um tem um sonho. E o quanto, às vezes, a gente pode realizar o Realizar, sonho de alguém que sim. está do nosso lado. Sim, com Assim, ó, certeza. o sonho dela era conhecer o mar. Talvez pra gente é simples. Seu sonho é conhecer Sim. o mar, então vou pegar aqui na sua mão e vou te levar para conhecer o Sim. mar. É. Algo que pra gente é tão insignificante, mas que pra alguém pode ser, de fato, a realização de um sonho, uma grandioso. transformação. Uma É isso transformação. mesmo. Lindo demais, né, Lindo gente? demais. Adorei. Agora, Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Até Temos duas. mais uma notícia sobre visão. Isso, você imagina, aí entra novamente a gente dar valor às coisas, aí entra novamente a gente ser grato, né? A gente agradecer por tudo de bom que nós temos, né? O simples fato de repente você enxergar e você agradecer a Deus por você enxergar tudo perfeitamente. Nem todas as pessoas desfrutam desse dom que você tem, você que está em casa. Sim. Que nem é o caso do influencer carioca Pedro Certezas. Sim. Ele é daltônico, né? E graças a um par de óculos especiais, finalmente ele conseguiu assistir um jogo completo da Copa do Mundo, distinguindo a cor dos uniformes das seleções. Rapaz, Olha que só, legal, que cara. máximo. E eu que sou colecionador de camisa, eu posso falar. Cara, Nesse ano... eu Olha lá, postei ele tá uma vendo, história vamos lá. anterior que Suíça e Camarões tava um inferno pra quem é daltônico, tá ligado? Pra diferenciar o verde do vermelho, se liga. Muito difícil de diferenciar qual é qual pra quem é daltônico, muito difícil, muito difícil. Quando é verde e vermelho assim, a maioria dos daltônicos assim é com essa dificuldade. Mas cara, esse óculos pela primeira vez me ajudou, tipo, efetivamente na vida, tá ligado? Não só pra ver as cores que são bonitas e tal, mas me ajudou numa dificuldade que eu sempre tive a vida inteira. Tô levemente emocionado, papo reto. Agora tô dando pra ver tranquilão. Pô, que maneiro. Só queria compartilhar mesmo. Pô, tô felizão, mano. Vendo o jogo da Copa. Ah, que legal, Também estamos cara. felizes, né, por Nossa. Feliz, feliz. E Você de novo vê? é o que o Renatão falou. Você não tem que desdenhar dos sonhos de ninguém. É sonho. Olha o que gente. representou pro cara ver as cores. Você enxerga cores, eu enxergo cores. Ó. A Kelly tá muito linda de branco hoje. sorrisão O Renatão no rosto dele, tá você de viu azul, ele? É, o Brunão sorrisão. tá de salmão. Todo mundo chique demais. A gente enxerga. E quem não enxerga? Verdade. Ele tem a dificuldade maior com verde e vermelho, um pouquinho com menos frequência amarelo e azul. E eu sou colecionador de camisa, eu posso falar com propriedade. Os uniformes da Copa, dessa edição da Copa, estão todos, a maioria em tie-dye. Você sabe o que é tie-dye? Tie-dye é quando a cor ela se mistura. Por exemplo, o uniforme da Holanda, ele parece chamas. Você vendo, dá um efeito meio translúcido, em quase que 3D. E você olha aquilo e fala, meu, o que está acontecendo? Imagine para um daltônico ter essa percepção. É realmente muito, muito difícil. Então, assim, ver ele... São pontos, né? São São tantas pontos. coisinhas. Olha só, a pessoa tá feliz porque ela conseguiu distinguir as cores no jogo da Copa, ou em qualquer outro jogo, ou em qualquer outro momento.
Não, São e que tantas alegria coisas, essa pessoa ter tido a oportunidade de encontrar um óculos desse, né? Com Que às vezes certeza. não é em qualquer lugar que você encontra. Eu não sei se talvez a gente não tenha o nome dessa empresa que produz esse óculos, mas assim, você que por algum motivo é daltônico, que tem dificuldade de identificar as cores, corre atrás desse óculos, faz uma pesquisa aí na internet, porque às vezes é isso, é simples de resolver o seu problema e você passar a literalmente enxergar a vida de outra cor, né? Tem vários tipos, né, de daltonismo. Se eu não me engano, tem aquele dicromático, que é essa dificuldade entre o verde, vermelho e azul, e tem aquele que é o mais raro, que é o acromático, que a pessoa só enxerga o preto e branco e cinza. Já pensou em enxergar tudo preto e branco? Eu tenho um amigo meu, cantor gospel, não vou revelar o nome aqui, ele tem. E eu lembro que teve até uma... Esse raro acromático? Esse raro acromático. E Mas não ele enxerga. tem algum tipo de equipamento, óculos ou algo que Não não tem. Que loucura, Entendi. imagina. Entendi. Bom, gente, que bom que deu tudo certo aí, né? Ele conseguiu com esses óculos aí assistir o jogo. E ele vai usar com certeza no dia a dia dele aí pra distinguir todas as cores. E agora vamos nos atualizar. Copa do Mundo rolando. A gente quer saber um pouquinho de futebol com o nosso especialista aqui, Júnior Hilton. Vamos nos atualizar, hein? Muito obrigado, Kelly, muito obrigado. Vocês sabem que o Júnior adora quando a gente fala que ele é o especialista em esportes aqui. É Ele adora ser verdade, tratado né? dessa maneira. Eu gosto muito do carinho dos amigos Sente aqui, da bastante. Kelly, do Brunão, do Renatão. E, gente, eu sou especialista em música também, então Tá se vocês bom. precisarem... Rapaz, Tá você não combinado. sabia, você não sabia. Bom, a gente vamos lá. está aí na véspera do jogo do Brasil contra a Croácia, quartas de final da Copa do Mundo, né? O jogo vai ser na Cidade da Educação, o nome do estádio, ao meio-dia amanhã. E o Brasil amanhã pode voltar com Alexandro, lateral esquerdo, que contundiu o quadril, tem feito um trabalho separado com o grupo na parte física, porém a parte tática ele está já treinando com o grupo em jogadas que não tem risco de choque, não tem risco de combate, tá? Então ele já está fazendo esse treinamento. Se confirmado o retorno do Alexandro, o Brasil vai ter praticamente a mesma formação do primeiro jogo contra a Sérvia, que nós fomos muito bem. A Croácia é um time que a gente não pode brincar, é o atual vice-campeão, né? Quase ganhou da França em 2018, então o Brasil tem que entrar muito focado. Se o Alexandre voltar, ele entra no lugar do Éder Militão e o Danilo volta a jogar como lateral direito, tá? O Tite vai definir hoje essa posição, né? Essa escalação, e vamos torcer aí para pronta recuperação do Alexandro. Um outro ponto que chamou bastante atenção foi o rebate do técnico Tite em relação às críticas sobre as dancinhas, né? O Tite, que na goleada contra a Coreia, fez a dancinha, viralizou no mundo inteiro. Foi muito legal a atitude do Tite. Ele quebrou um protocolo ali e ele rebateu essas críticas aí, dizendo que o povo tem que conhecer a história, a cultura do Brasil, entender que isso faz parte da nossa cultura, é o nosso jeito de ser. Em nenhum momento o brasileiro está desrespeitando, né, as outras seleções, mas nós somos um povo que tem alegria, que tem a festa no seu DNA, muito, né? Então, assim, o Tite tomou partido e ele disse que, em relação a isso, ele não vai dar atenção às pessoas que estão criticando. Eu só vou passar pra gente, antes da gente terminar de falar sobre esporte, a possível escalação. Tá. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, se ele voltar, ou Militão, Casimiro, Luca Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar Júnior e Vinícius Júnior. Mesmo time do primeiro jogo. Se a gente conseguir aí passar da Croácia, podemos pegar a Argentina ou a Holanda. Muita gente apostando que a Argentina ganhe e tem um confronto contra o Brasil aí. Vai ser histórico. Quero pegar Aí quem vai tá ser apostando que a jogão. gente Aí vai ser Eu quero histórico. pegar, ó. Vai ser histórico. Eu vou confessar que eu tava brincando com alguns amigos aí, tirando um sarro, dizendo
brincadeira, tá? Que eu estava torcendo pra Argentina. Gosto muito da Argentina, mas claro que no fundo eu sou Brasil. Eu não tenho como torcer pra outra seleção. Por favor, né? Porque a gente viu que você tava brincando, mas tá bom. Eu só tirei aquele rancorzinho. Tá perdoado. Não, tá perdoado. Tá perdoado. Agora você pega aquela sua camisa da Argentina e dá um jeito nela, hein? Então No dia do jogo. nos atualizamos aqui sobre o futebol e agora vamos dar uma apagaçãozinha de mico aí, que são os memes de hoje, gente. Eita! Vocês não tem noção. Vamos lá? Do you remember? Gente, olha só. Expectativa versus realidade. A gente tentou fazer isso umas 3, 4 vezes. Infelizmente não deu certo, porque a diferença, chegamos à conclusão que a diferença de tamanho aqui atrapalhou um pouquinho, né? Mas de meio 2 metros tá meio difícil, né? Mas valeu pela foi muito tentativa, legal, né, foi muito- a gente gente? se Vamos divertiu continuar bastante. tentando, quem Vamos sabe um dia a continuar. gente volta aqui tendo conseguido. Com né? certeza. Agora vamos fazer o seguinte, Bruno, por favor, eu gostaria primeiramente de agradecer a sua presença aqui. Volte mais vezes. Deixe Muito seus obrigado. contatos para quem quiser encontrar você aí nas redes sociais. Minhas redes sociais, meu perfil no Instagram é Bruno Cardoso, no lugar do A é o número 4. É meio difícil de falar, mas Tá. Bruno Cardoso no lugar do A é o número 4. Pronto. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma honra fazer parte desse timaço aqui do programa Sempre Melhor. Um beijo para você aí de casa que acompanha a gente, que tá ligadinho. Um beijo e boas festas para todos vocês. E pra vocês aqui Muito também. obrigada, Obrigado. viu? Obrigada mesmo de coração. Júnior, por favor, seus contatos e muito obrigada mais uma vez também pela sua presença. Eu que agradeço, eu espero a semana inteira. Tipo, É verdade. Eu fico que nem o Timaya. Semana inteira, Eu fiquei também. esperando Pra te ver Corinthians, pra te ver Oh, jogando. meu Deus, tem que dar aquela puxadinha. Em tom de reverência, em tom de muito respeito, admiração, eu tô aqui com um disco da turma do Remi aí. Olha só! Foca aqui, por favor, foca aqui, ó. Quem será? Quem será, hein? Ó, vocês estão vendo esse cara do meio? Deixa eu colocar aqui, Vira, ó. vira. Ó, tá vendo esse Ai, cara do que meio aqui, ó? bonitinho. É o nosso diretor, Paulinho Lima. Muito bacana. Começou cedo, né, gente? Começou Que muito lindo, cedo. parabéns. Pois E é, a continua do mesmo tamanho, né, E a gente, e a Com gente todo tem respeito. a gente tem que respeitar. Você não vem mais, socorro! A gente tem que respeitar quem tem Perdão, história. claro. Não é? Sim. O Paulinho aí é um cara talentosíssimo. Eu sempre disse pra ele que eu tinha uma vontade, um desejo muito grande de trabalhar com ele. Hoje eu tô tendo essa oportunidade, graças a Deus por isso. Eu sei que a Vai chorar, admiração é grande mesmo, mas assim, tem que respeitar quem tem história. O isso aí. Paulinho, ó, tá há muito tempo aí fazendo história. Na frente das câmeras, atrás das câmeras, e é um multiartista. É ator, Concordo. é cantor, é diretor, é monstro. Ah, palmas pra Paulinho, ele, eu sou vai, seu fã, Paulinho! brother. Olha, eu Gente, disse que olha, ele muito continua do obrigada. mesmo tamanho. Pô, Eu e não é sei se raro. eu volto mais pra cá. E é raro, Talvez só eu não pra, volte só pra mais. finalizar rapidinho, eu sei que tempo na televisão vale Sim. muito. Raridade esse disco aqui, viu? Raridade. Raridade, ó, turma do Remi. Já tá valendo Raridade, aí, bora lá! já tá valendo 25 mil reais na minha mão, hein? Muito bom, então É isso vamos aí. lá, gente, olha.